Hospitais e asilos. Lugares onde o silêncio da noite nunca é completo. Entre corredores vazios e quartos esquecidos, surgem vozes, passos e presenças que não deveriam estar lá. Hoje vou trazer para vocês 7 histórias assustadoras que mostram como esses lugares escondem muito mais do que imaginamos. Trabalho como técnico de enfermagem em hospital de médio porte. Quem já passou por madrugadas em plantão sabe como os corredores ficam estranhamente silenciosos, quase como se o prédio inteiro respirasse sozinho. Uma noite, por volta das 2:30 da manhã, fui ao setor de imagens buscar alguns filmes antigos de raio-x que ainda estavam armazenados lá. O andar estava vazio, luzes apagadas, só a iluminação de emergência acesa. Assim que entrei no corredor, ouvi o barulho das rodinhas de uma maca sendo empurrada, ecoando no piso encerado. Pensei que fosse alguém da limpeza ou outro colega de turno, mas não havia ninguém escalado naquela ala. O som foi ficando mais próximo, até que parou bem atrás de mim. Eu juro que senti um deslocamento de ar, como se algo realmente tivesse parado ao meu lado. Olhei para trás, o corredor estava completamente vazio. Tentei me convencer de que estava cansado, mas quando abri a porta do depósito, vi algo que me fez gelar. Entre as prateleiras estava uma maca antiga, dessas que o hospital não usa mais há anos, com o colchão rasgado e marcas escuras, que pareciam ferrugem. Só que ela não estava ali no dia anterior. Eu mesmo tinha ajudado a retirar várias dessas macas velhas semanas atrás. Antes que eu pudesse reagir, ouvi uma respiração fraca, quase um gemido, vindo de cima da maca. E então uma voz arrastada sussurrou: "Eu ainda estou aqui." Deixei tudo para trás e saí correndo. Quando voltei com outro funcionário, não havia maca nenhuma no depósito. Até hoje não sei o que vi, mas outros colegas já comentaram que aquela ala parece viva, como se carregasse a presença de pacientes que nunca foram embora. Eu trabalhei por um tempo em um antigo hospital psiquiátrico desativado, que depois de um tempo foi transformado em um centro de reabilitação. O prédio era enorme, cheio de corredores que levavam a salas que ninguém mais usava. O que sempre me incomodava era o velho elevador de serviço. Ele conectava o porão do prédio, onde ficava o necrotério antigo, aos outros andares, mas quase nunca era usado. Mesmo assim, o elevador, de madrugada, ele subia sozinho. O som do motor recuava pelo corredor, e quando as portas se abriam, não havia ninguém dentro. Só aquele cheiro metálico pesado, como ferrugem molhada. Uma madrugada, por volta das 3 horas, estávamos eu e mais 2 funcionárias na sala de descanso, quando escutamos uma música alta vindo de um dos corredores. Era uma melodia antiga, dessas de caixinha de música, tocando alto demais para ser normal. Fomos verificar e o som vinha de uma das alas desativadas. No fim do corredor havia uma porta trancada com corrente. Ela era usada para bloquear o acesso a antigos quartos de isolamento. Mas por algum motivo a corrente estava aberta. Nós entramos e o único objeto ali era uma poltrona antiga, rasgada, como uma caixinha de música quebrada em cima do assento. A música parou assim que a vimos. Uma colega nervosa tentou brincar e disse: "Se tem alguém aí, para de assustar a gente. Tem paciente tentando dormir." Ela mal terminou a frase e ouvimos o som do elevador de serviço acionar sozinho. O som ecoou pelo corredor vazio e as portas abriram devagar. E dentro havia apenas uma marca escura no chão, como se algo tivesse ficado parado ali por muito tempo. Depois daquela noite, ninguém mais quis se aproximar daquela ala. O hospital foi reformado pouco tempo depois, mas até hoje tem gente que jura ouvir o elevador funcionando sozinho de madrugada. Eu fazia estágio em um hospital do interior, daqueles pequenos, mas muito antigo.
A estrutura era tão velha que em alguns corredores o piso rangia quando a gente passava. Uma noite estava responsável por conferir os medicamentos na ala cirúrgica, que ficava quase sempre vazia de madrugada. Quando cheguei, percebi que uma das lâmpadas piscava, iluminando mal o corredor. Foi então que vi por um instante a sombra de alguém parado no final do corredor, bem próximo à porta do centro cirúrgico. Pensei que fosse algum médico de plantão, mas quando me aproximei a porta estava trancada com chave e não havia ninguém ali. Deixei passar, mas alguns minutos depois ouvi o som de instrumentos metálicos caindo no chão, vindo lá de dentro. Chamei uma enfermeira para conferir comigo e quando conseguimos abrir a porta, não havia nada fora do lugar. As bandejas estavam organizadas, os bisturis no suporte, tudo como deveria. Só que tinha uma coisa estranha. No vidro embaçado da porta pelo lado de dentro, havia a marca de uma mão, como se alguém tivesse apoiado ali com força. Era pequena, quase do tamanho de uma mão de criança. A enfermeira ficou branca, disse que não era a primeira vez que aquilo acontecia. Segundo ela, anos atrás, uma criança morreu durante um procedimento de emergência naquela mesma sala. Desde então, quase todo mundo já ouviu barulhos, passos ou vozes baixas nessa ala. Eu terminei o estágio, mas nunca mais consegui passar por aquele corredor sem acelerar o passo. Trabalhei por 2 anos em um lar de idosos, sempre no turno da noite. Quem passava por esses corredores depois da meia-noite sabia o quão pesado o ambiente podia ficar. O silêncio não era exatamente silêncio. Você escutava rangidos, passos e até vozes baixas que parecem vir de lugar nenhum. Uma madrugada, enquanto organizava uma das salas de convivência, a velha televisão ligada na tomada fez um estalo e acendeu sozinha. O volume estava alto, mas era só chiado, e a tela azul iluminando o espaço. Pensei que fosse algum defeito na rede elétrica, mas antes que eu pudesse me aproximar, a cadeira de rodas que ficava encostada ao lado se moveu alguns centímetros, como se alguém tivesse acabado de empurrá-la. O pior, porém, aconteceu dias depois. Eu fazia ronda nos quartos quando encontrei uma senhora já muito debilitada, praticamente sem forças para falar. Perguntei se estava com dor, se queria algo para descansar, mas ela apenas apontou para o lado vazio da cama e baixinho murmurou: "Eles estão aqui, me esperando." Olhei ao redor, não vi nada, além das sombras projetadas pela luz do corredor. Mas a expressão dela era de alívio, como se realmente estivesse rodeada de conhecidos. Poucas horas depois, essa paciente faleceu durante o sono. Não foi a primeira vez que vi algo parecido ali. Muitas residentes diziam enxergar pessoas nos quartos, figuras que ninguém mais conseguia ver. No começo eu achava que era delírio, mas depois de conviver tanto tempo naquele lugar, eu já não tenho tanta certeza. Eu trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital muito antigo. A estrutura era precária, os corredores eram sempre frios e escuros, e o porão onde ficava a sala dos geradores era o pior lugar de todos. Era apertado, cheirava a mofo e óleo queimado, e cada vez que eu precisava ir até lá sentia como se estivesse sendo observado. Uma madrugada, por volta das 2 horas, a energia caiu e as luzes de emergência acenderam. Me mandaram verificar se o gerador tinha entrado em funcionamento mesmo e desci sozinho até o subsolo. Quanto mais me aproximava, mais o corredor parecia estreitar. O som dos meus passos ecoava no piso do corredor. Foi então que senti uma corrente de ar quente, que passou rente às minhas costas, exatamente quando alguém corre apressado atrás da gente. Eu até me afastei de lado para dar passagem, só que não havia ninguém. Continuei andando, nervoso, até chegar à porta da sala do gerador. Ela estava apenas encostada. Assim que empurrei, ouvi uma risada fraca. Uma gargalhadinha infantil, bem baixa, como se alguém estivesse tentando me provocar. Mas quando acendi a lanterna e iluminei cada canto, a sala estava vazia. O que me deixou pior foi perceber algo no chão. Marcas de pegadas pequenas, como de uma criança, no pó acumulado perto da máquina. Eu sabia que ninguém além da equipe
ir até aquele lugar. Depois daquela noite, eu nunca mais quis descer sozinho. Eu sempre dava um jeito de arrastar outro funcionário comigo, porque aquela sensação de que alguém me seguia no corredor do gerador nunca desapareceu. No asilo onde trabalhei, havia um quarto que todo mundo evitava, o número 12. Ele ficava no final do corredor principal e tinha uma atmosfera pesada. A pintura era velha, os móveis rangiam e o ar parecia sempre mais frio ali dentro. Muitos diziam que aquele quarto era marcado. Certa noite, durante a ronda, passei em frente à porta do quarto 12 e ouvi música vindo lá de dentro. Era uma canção antiga, daquelas tocadas em rádios dos anos 40, com chiados de fundo. Era uma canção antiga, daquelas tocadas em rádios dos anos 40, com chiados de fundo. Pensei que algum residente tivesse deixado ligado, mas o quarto estava vazio. Entrei para conferir e na mesma hora em que cruzei a porta, a música parou. Não havia rádio, televisão, nada que pudesse emitir aquele som. Comentei com uma colega e ela apenas fez sinal para eu não falar mais sobre aquilo. Alguns dias depois, colocaram um novo residente no quarto 12, um senhor já bastante debilitado. Ele parecia inquieto, dizia que ouvia vozes e música durante a noite. Tentamos confortá-lo, dizendo que era só imaginação. Na madrugada do segundo dia, ele faleceu enquanto dormia. O mais estranho é que pouco antes de ser reencontrado, os funcionários de plantão juram ter ouvido música vinda do quarto, exatamente como eu tinha ouvido antes. Desde então, ninguém gosta de ficar no quarto 12. Ele continua sendo usado, mas os residentes raramente passam muito tempo lá. Quase todos pedem para ser transferido. Durante meu estágio em um hospital pequeno e antigo, uma das minhas funções era verificar os quartos desocupados. Um deles, em especial, sempre me causava um arrepio. Era um quarto simples, mas havia um espelho enorme fixado na parede, daqueles antigos, já manchados pelo tempo e com bordas lascadas. Certa madrugada entrei naquele quarto para checar se estava pronto para receber um paciente. Assim que passei pelo espelho, algo me fez parar. O reflexo mostrava não apenas a mim, mas também um homem parado atrás de mim. Ele era magro, usava um uniforme hospitalar antigo, estava com manchas escuras na roupa. O mais perturbador era a expressão no rosto, pálida, vazia, como se não tivesse olhos. Me virei imediatamente e o quarto estava vazio. O coração disparou. Olhei de novo para o espelho e dessa vez só via a minha imagem, assustada, olhando de volta. No outro dia, sem comentar o que tinha visto, perguntei casualmente a uma enfermeira mais velha sobre aquele quarto. Ela me encarou de forma séria e disse: "Esse quarto já foi usado por um funcionário. Ele se deletou aqui dentro há muitos anos. Desde então, ninguém gosta de ficar sozinho ali. Dizem que o reflexo dele aparece de vez em quando. Depois disso, sempre que eu precisava entrar nesse quarto, desviava os olhos do espelho. Ninguém mais quis confirmar se aquilo que eu vi naquela noite realmente estava lá." E aí? Essas foram 7 histórias vindas de hospitais e asilos, lugares onde a morte nunca é realmente o fim, e onde o silêncio da noite guarda segredos que talvez fosse melhor não ouvir. Se você já viveu algo parecido, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode aparecer em outro vídeo. Se você já viveu algo parecido, compartilhe aqui nos comentários. Sua experiência pode aparecer em um próximo vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e volte sempre para caminhar comigo aqui pela estrada obscura.